Tópico de número 3. A liderança de Moisés. Ser líder não é uma tarefa fácil. Formar um líder não é um processo rápido, mas Deus investe na formação de seus líderes para serem agentes de transformação no exercício de sua missão. Indubitavelmente, Moisés foi um grande ícone de liderança no Novo Testamento. O erro de muitas pessoas é que elas querem fazer a obra de Deus um sinônimo de aventura. Muitas pessoas querem fazer do chamado ministerial uma razão para se aventurar. A gente está vivendo uma época onde uma geração quer cargo e não quer carga, quer privilégios, reivindica privilégios e não se conscientiza das responsabilidades. A gente aprende com Moisés que o seu chamado, ele nunca foi fácil. A história está aqui registrada nas Escrituras Sagradas como a história de um grande ícone no contexto da liderança em todo o Antigo Testamento. Até hoje, a comunidade israelita, a nação israelita, presta a Moisés uma grande reverência quando o assunto é liderança. Alguém que foi chamado por Deus para ser um legislador. E como foi dito na introdução dessa lição, é alguém que, por meio do qual se inicia uma nova etapa, um novo ciclo na história de Israel. Por que o novo ciclo? Na época dos patriarcas, quando descem para o Egito, nós temos uma época de prosperidade. Falece José, todos os seus irmãos, se levanta um novo rei que não sabia nada acerca de José. Então, da prosperidade, o povo é reduzido à escravidão. Aquela glória, parece que ela se foi. Aqueles anos áureos, onde a nação estava se multiplicando e crescendo, parece que se acaba. Todo o povo é reduzido à escravidão. Então, é uma razão para se crer que através de Moisés, Deus começa uma nova etapa na vida desse povo, fazendo levar a efeito todas as suas promessas. É o que mais ou menos o comentarista está dizendo aqui. Deus investe na formação de seus líderes. Enquanto Deus estava investindo na vida de Moisés, na formação de Moisés, Deus também estava investindo na formação de seu povo. Eu convido você, o professor, para analisar comigo um detalhe. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro. Um rebanho que não era dele. Talvez Moisés não teria parado para imaginar, mas ali seria uma escola preparatória para que mais adiante ele liderasse uma geração, um tão grande rebanho, que também não seria dele, mas era uma geração eleita de Deus e por Deus. E o que se passou na vida de Moisés deve refletir na nossa vida da seguinte forma: o que eu estou vivendo, o que você está vivendo, deve ser encarado como uma escola preparatória, aonde Deus nos matriculou, porque quer fazer de nós agentes de transformação. Mas nunca seremos esse agente de transformação sem que primeiro eu e você não sejamos transformados. É necessário que eu e você possamos viver esse contexto de transformação em nossas vidas, para que então sejamos agentes da parte de Deus, agentes de transformação na vida de muitos outros que passarão por nós. Então a gente aprende como o foco da lição de número 3, exatamente esse princípio. Olhe para cada circunstância da sua vida e procure entender que isso que você está passando, está vivendo, é uma escola preparatória da parte de Deus para grandes desafios, responsabilidades e, acima de tudo, pode ter certeza, grandes recompensas. O dono da obra não deixa ninguém de mãos abanando. Tempo para Deus. Moisés era um homem preparado pelos homens e por Deus para desempenhar uma liderança. Existe um chavão,
um jargão usado no meio evangélico, que ele deve ser desprezado. Em parte ele é verdade, mas em parte ele não tem fundamentação bíblica, que diz que Deus não chama pessoas capacitadas. E a Bíblia prova, mostra, expõe aos nossos olhos vários exemplos contrários a isso. Deus chama pessoas capacitadas para o seu serviço. Porém, ele os capacita segundo a sua vontade, segundo os seus critérios. Moisés era esse homem capacitado, chamado por Deus, porém Deus o capacitou à sua maneira, como prova para nós de que a nossa própria capacidade em si, ela nem sempre será suficiente para desempenharmos uma grande obra para Deus. Então ele nos capacita de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele espera que nós façamos. O apóstolo Paulo também era um exemplo de alguém que foi chamado por Deus e era muito capacitado, era membro do Sinédrio, conhecedor profundo das leis do seu povo. Então, muitos exemplos. Deus chama sim pessoas capacitadas. Na mesma proporção que ele chama o leigo, ele também chama o intelectual, seja qual o gênero for. Deus chama todos quantos se prontificam para a sua grande obra. Acontece que no contexto das circunstâncias vividas por Israel e, acima de tudo, de acordo com a sua soberana vontade, Deus vê Moisés como a pessoa mais preparada por Deus. Aonde Moisés irá dedicar-lhe tempo? No deserto e no exercício do seu ministério. Deus promove circunstâncias adversas, com o fim de que possamos proporcionar a ele o tempo devido. E dentro desse espaço de tempo, possamos nos consagrar a ele. Entenda isso na sua vida e leve para os seus alunos. Deus promove circunstâncias em nossas vidas para que tenhamos tempo para ele, para que possamos desempenhar aquilo que ele nos concedeu com eficiência, com eficácia. Seja o que for que tiver vindo à sua mão, faça com alegria. E entenda que Deus promove circunstâncias adversas para que você se aproxime dele, para que você tenha tempo para ele e entenda, valorize a importância do seu chamado. Finalizamos o tópico 3, todo esse subsídio, com a seguinte lição. Sejamos humildes como Moisés, sejamos aptos e possamos saber enxergar cada circunstância como um momento promissor da parte de Deus em nossas vidas para um aperfeiçoamento. Este tem sido o nosso subsídio de maneira prática, elucidativa, para que você tenha um aprendizado de qualidade e desenvolva seu ministério com excelência frente à sua classe de alunos. Um forte abraço, Deus em Cristo abençoe sua vida.